O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, apresentou o texto com alíquota menor para áreas como saúde e educação. Sobre isso a gente conversa agora, gentilmente nos atende mais uma vez, o deputado federal Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Tudo bem, deputado? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tiago, eu é que agradeço. Bom dia para você, para a Adriana e para todos aí para o Jornal da PAN. Bom, deputado, quando o senhor era prefeito de Campinas, o senhor também comandava a Frente Nacional de Prefeitos e a partir de agora, quando a gente tem já acesso ao relatório da reforma tributária, os governadores principalmente, mas também prefeitos, começam a se manifestar, muitos contrários, com medo de perder recursos. E eu pergunto para o senhor, de que forma é possível encontrar um meio termo? É um meio termo que o Brasil não encontra já há décadas, né? Quando esse assunto é discutido. Tiago, eu quero primeiro cumprimentar o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, todos os meus colegas de grupo de trabalho, deputados e deputadas. A gente apresentou um resultado que eu acho que é um resultado que ele vai ser positivo no plenário. Pode não ser perfeito, ele pode precisar de algumas adaptações, mas, por exemplo, essa indagação que você fez sobre os prefeitos e governadores, nós conversamos muito, debatemos muito. Os prefeitos, eles não queriam que o ISS deixasse de existir. Os governadores também tinham lá as suas preocupações para poder dar incentivos para a atração de indústrias. Nós procuramos acalmar essas coisas, por exemplo, para a população entender. Durante 20 anos não vai haver perda de receita. Nós criamos um fundo de compensação. Então, as receitas que hoje existem serão reajustadas pela inflação durante 20 anos. Então, não existe, por 2 décadas, qualquer tipo de preocupação com perda financeira. Segundo, não dá mais para a gente continuar com a complexidade que existe hoje do sistema tributário. Então, a filosofia da reforma é trazer um país mais simples, mais fácil de empreender, que gere emprego para as pessoas, que aumente a renda do trabalhador e que também não tenha imposto cumulativo, porque hoje a gente cobra imposto sobre o imposto. Então, isso não vai mais existir. Com o IVA que nós estamos propondo, nós vamos ter creditação em toda a cadeia e não vai ter mais cumulatividade, que é um dos princípios. Segundo, nós vamos passar a cobrar no destino e não mais na origem, como era antes. É uma mudança muito importante, o mundo inteiro faz assim. Quem paga é lá na ponta o consumidor. E o terceiro e mais importante, não haverá aumento de carga tributária, apenas uma simplificação e uma redistribuição de renda pelo Brasil todo. Essa é a filosofia da reforma tributária. Deputado, agora a pergunta é de Amanda Klein. Bom dia, deputado. Sobre o que o senhor falou de perda de arrecadação, enfim, a reforma propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. A Fazenda diz que serão no máximo 50 bilhões, mas provavelmente menos do que isso, em torno de 40 bi. Isso será suficiente para garantir que estados e municípios não tenham essa perda de arrecadação? É esse montante para todo o Brasil. E outra pergunta, quando o senhor fala que não haverá aumento de carga tributária, mas alguns setores se ressentem justamente disso. Por exemplo, serviços hoje pagam menos. Por mais que você tenha uma alíquota diferenciada para alguns setores, como educação e transporte público, saúde, outros que hoje pagam, sei lá, 5%, 6%, vão passar a pagar pelo menos 12,5%. Eles alegam que terão aumento de carga e vão repassar isso para o consumidor. Amanda, na reforma são 2 fundos diferentes, é bom para que a gente explique direitinho. O Fundo de Desenvolvimento Regional, ele não é para compensação de receitas, ele é porque os governadores, eles não vão poder mais baixar a alíquota de ICMS, fazer concessão tributária. Então, esse fundo é para que eles tenham um instrumento de incentivo para atração de investimentos. Agora, haverá um outro fundo, que é o de compensação de perda de receitas. Esse aí, ele vai fazer o seguinte: o lugar que ganhou muito e o outro que perdeu, vai fazer uma conta de chegada por um período. Porque o que a gente acredita, Amanda? Você veja que nós votamos o marco fiscal, só votou na Câmara. Já melhorou a parte do dólar, baixou o dólar, melhorou a parte da economia, a parte da empregabilidade. Nós acreditamos que a Câmara votando primeiro e segundo turno da reforma tributária
a gente vai ter um ambiente muito melhor de negócios no Brasil. E aí, com um ambiente melhor, o Brasil se desenvolvendo, todo mundo ganha, porque aumenta o bolo de receita, né? E essa é a intenção. Se a gente pegar hoje os produtos do Brasil, todo mundo faz essa comparação, eles vêm muito caro porque eles são muito carregados de imposto. A ideia é fazer com que o produto não encareça e que as pessoas possam ter mais poder de compra e a economia tenha uma roda melhor. Até o setor de serviços, que eu tenho muita relação, que você falou que você tem razão, talvez o setor que mais se preocupa, mas ele vai poder se creditar do imposto. Então, quando for prestar serviço, eu vou usar um exemplo, uma empresa que presta serviço de vigilância, né? Ela vai arrecadar imposto sobre serviço, mas quando ela for contratada pela indústria para fazer a vigilância, a indústria vai poder abater aquele imposto que ela já pagou. Então vai ficar também uma relação de negócios bem mais simples. E é isso que as pessoas não compreendem. Elas estão olhando a reforma tributária com o olhar de como é hoje. E não vai ser. O sistema tributário será diferente, principalmente por causa desse ponto que eu falei. Não vai ter mais imposto sobre imposto. Deputado Jonas Donizete, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. O senhor mencionou a importância da reforma tributária para simplificar o ambiente tributário brasileiro, que de fato é absurdamente complexo. Mas não basta só isso, a gente precisa ver a Receita Federal tendo uma outra vocação, que hoje ela tem ali um esforço punitivista muito grande, tanto é que a gente olha os números de demandas judiciais de contribuintes reclamando dos valores pagos e geram esses precatórios multibilionários ano após ano. A gente tem o problema da falta de independência de estados e municípios em relação à sua própria receita. O Pacto Federativo, nesse aspecto, não conseguiu produzir uma evolução daqueles estados mais pobres, apesar da distribuição que é feita dos recursos vindo dos estados mais ricos. O que o senhor acredita que são os próximos passos depois dessa reforma tributária para que, de fato, o ambiente de negócios brasileiro seja mais favorável? Cristiano, o primeiro ponto que você abordou, as demandas judiciais, elas são ruins para os dois lados. É ruim para o contribuinte, que às vezes leva uma multa, não por ter agido de má fé, mas porque não conseguiu compreender ali a legislação tributária, e é ruim também para a parte do Estado, da Fazenda Pública, porque aquilo fica um impasse jurídico, né? Fica travado, ele não recebe o imposto e quem paga também fica com aquele problema na justiça. Essa mudança que nós estamos fazendo deve diminuir ou acabar com todas essas questões, porque não vai ter tantas normas, tantas coisinhas. Por exemplo, só o ICMS, ele tem mil normas diferentes em cada estado. Para as pessoas entenderem, é muito difícil. Então, uma das questões da reforma é poder acabar ou pelo menos diminuir sensivelmente as demandas judiciais tributárias. O segundo ponto, nós não estamos tirando a autonomia de estados e municípios. Os estados e municípios vão continuar podendo ter autonomia, fazer a fiscalização. Aliás, vai ser criado, como o IVA é dual, vai ter um IVA para a federação, para a União, para o Brasil, que pega PIS, COFINS, são 3 impostos, e também vai ter o IVA, que é o IVA subnacional, que vai juntar o ICMS com o ISS. E um comitê paritário de estados e municípios para cuidar do IVA subnacional, não vai ter independência, e o governo federal vai ter também a cuidar do seu imposto do IVA nacional. Estaremos acompanhando a discussão, claro, conversamos com o deputado Jonas Donizete, do PSB aqui de São Paulo. Deputado, obrigado sempre pela atenção, bom fim de semana. Tiago, muito grato, um abraço a todos que participaram. Abraço, 9